Olá, seja bem-vindo à aula sobre o que são os sistemas de controle. Nessa aula, a gente vai procurar dar um panorama do que são realmente os sistemas de controle, né? Então, o ato de controlar alguma coisa remete ao fato de se levar a algum sistema a desempenhar uma condição desejada, por exemplo. Você está dirigindo e aí a estrada de repente faz uma curva à direita. Então, o que é que você faz? Você ajusta o seu volante para que o sistema formado pelo carro e você, motorista, siga dentro da faixa estipulada pela rodovia, certo? Então, outros exemplos. A gente tem o ar-condicionado. A gente já definia a temperatura desejada para o ambiente. Depois de algum tempo, o ar-condicionado vai resfriar a temperatura do ambiente até chegar no valor desejado, certo? Em condições, isso falando em condições ideais. Temperatura da água do banho. Quando você está tomando banho no chuveiro elétrico, você abre mais ou menos a válvula de água para que a temperatura esteja de acordo com a que você quer, a que você deseja. Então, por exemplo, vamos falar do banho, né? Ao tomar banho no chuveiro elétrico, você faz isso? Bom, primeiro chega lá, sente a temperatura da água, experimenta a água e aí a água está quase boa. Mas só que a gente quer que a água esteja realmente boa, certo? Então aqui a gente dá uma comparada, né? A água tá quase boa, mas não é bem aquela que eu desejo, então teria que dar uma ajustada. Então, na sua mente, você chega e pensa, não, vamos ajustar então a temperatura dessa água. Então, a sua mente pede para que a sua mão atue no registro mexendo para a direita e para a esquerda para ajustar a vazão de água e por consequência a temperatura, certo? Então tá lá tua mão ajustando o registro, certo? E aí isso se reflete na planta ou no chuveiro. A água mudou de temperatura e aí ficou boa, certo? Ou não, aí continua ajustando até achar o ponto ótimo que se deseja. Então, aqui a gente acabou de descrever um sistema de controle do tipo manual, onde você é o controlador. Você faz todas as ações de controle e atua, mexendo no caso do atuador, o registro de água, certo? Então aqui ó, a mão ou a pele do corpo é um sensor. Então esse sensor manda um sinal de realimentação, que é do estado de como é que está a temperatura da água. E aí você tem dentro da sua cabeça, contigo, o set point ou o valor desejado, certo? Não quero água nem muito quente nem muito fria, tem que estar numa temperatura boa, certo? Então, essa diferença da temperatura da água com a temperatura que você deseja gera um sinal de erro, ok? Então, tem que dar mais uma ajustada, tem um errinho assim para tentar dar uma ajustada. E aí, o seu cérebro é o controlador, ele que faz todo o processamento dessa comparação. Ele recebe o sinal, compara com o que ele tem na cabeça, calcula o erro e aí ele manda o sinal. Um sinal de controle, certo? Para que o atuador, no caso a mão, junto com a válvula, né, o registro de água, aumente mais ou menos a vazão de água e com isso se ajuste a temperatura, certo? E com isso, quando você abre menos ou mais a vazão de água, você está mandando um sinal de atuação para a planta, que é o chuveiro, certo? E aí a variável de saída é a temperatura no novo estado, após a sua atuação. E aí o sensor que está embaixo do banho, lá, sentindo a água, agora ficou quente demais, então, deu um erro, a água está quente demais, então eu quero água um pouco mais fria. Aí de novo, recomeça o ciclo. Né? Sinal de erro, aí o controlador manda um sinal de controle no atuador, aí o atuador vai na planta e faz o ajuste na planta para que a variável de saída alcance o valor desejado. Quando o erro for igual a zero, isso quer dizer o seguinte, que a variável de saída atende o set point desejado, certo?
Então, como é que a gente poderia fazer para automatizar esse sistema de controle? Né? Usando a mesma arquitetura de blocos, né? A gente tem aqui um sensor que vai estar lá dentro, vamos supor assim, tem o chuveiro, e eu vou botar, sei lá, um sensor dentro do chuveiro, por exemplo. Um sensor de temperatura aqui representado por um sensor mesmo. Esse aqui é um DB50, não me lembro o nome desse sensor. Mas é muito utilizado para prototipagem em Arduino. Então esse sensor manda o sinal de realimentação e compara para ser comparado com o set point, certo? Que aí é a temperatura que eu defino, sei lá, tipo 38 graus, temperatura da água. Então, esse set point, essa diferença do que o sensor leu, daquilo que a gente deseja, gera um sinal de erro, certo? Que é calculado e processado pelo controlador. Aqui, no caso, representado pelo nosso Arduino. O Arduino vai mandar um sinal de controle, certo? E esse sinal de controle vai para um atuador, que nesse caso aqui é uma válvula que recebe o sinal elétrico e gira mais ou menos a sua sede para que passe mais ou menos água, certo? Então, com isso, eu tenho um sinal de atuação na planta, ou seja, essa variação de vazão é um sinal de atuação na planta, certo? Que é o chuveiro. E aí temos a nossa variável de saída. E é feito novamente o laço de realimentação. O sensor atualiza a temperatura e aí, junto com o set point ou o valor desejado, o controlador compara, faz as contas, vê se tem erro. Se tiver erro, ele manda um sinal de controle para o atuador e assim vai andando o ciclo, certo? E de novo, o variável de saída vai alcançar o set point quando esse erro for zero. Certo, gente? Então, é um pequeno overview de como funciona um sistema de realimentação, um sistema de controle com realimentação. Ok? Então tá, gente. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um abraço.